Boa noite, capivares, capivaras e capivaros. Estamos de volta com o Epicentro do Terremoto, estamos de volta com o Capi Remoto. Hoje, especial assimilação. O Capi Remoto foi assimilado nesse processo e a gente vai aqui manter a nossa tradição do Epicentro do Terremoto falando sobre temas, cenários e produções nacionais dentro do RPG. E hoje a gente vai destrinchar ali, ó, buscar o máximo de informação que a gente puder do Lau, esse maravilhoso que está aqui junto com a gente, para falar do sistema de assimilação, tudo está por trás ali, não só o que vai para frente das câmeras, a gente vai buscar aqui um pouquinho e junto comigo, pessoas que não poderiam não estar. O nosso mago das estatísticas, o cara que sabe exatamente quanto que vai dar num dado, antes mesmo de você pensar em rolar ele, o André do Narradores Narrados. Eu tô aqui pra me apresentar, nossa, tô perdido. E aí, galera, beleza? André aqui do Narradores Narrados. Quem não me conhece, eu falo sobre narrativa de RPG, sistemas de RPG, RPG no geral. É só me procurar nas redes como @narradoresnarrados e vai ver as besteiras que eu falo. Às vezes coisas sérias, às vezes não, mas é isso aí. Feliz de estar de novo aqui no Capi Remoto depois de uma semana longe. Não dá pra ficar muito tempo. Falta do nosso careca favorito. Mais ou menos dinâmica. E comigo aqui também pra trazer um pouco de caos e 1 milhão de teorias possíveis. Porque a maioria ela não revela pros outros, ela deixa só um quadro, um punhado de linhas vermelhas que fica escondido em cima do monitor, que é pra ninguém ver. Nádia do Experimento. Oi, galera, eu sou a Nádia do Experimento 237 em todas as redes sociais. Estou absolutamente assimilada, assimilady, e animada pra conversar com o Lau sobre esse sistema que eu mal conheço, já ganhou meu coração. E é isso, bora! Sempre bom estar aqui, tô em casa. Tá em casa, é Capivarinha junto com a gente. Gente, eu sou o Dudes, sou co-criador aqui do Moto, sou narrador comissionado, sou narrador aqui no canal, tô dentro dos projetos, sou Melanina RPG, então se você ainda não sabe o que é Melanina RPG, procura lá pra gente, #MelaninaRPG, pra você se aprofundar no que é esse conceito de trazer pessoas pretas pra frente das câmeras pra ganhar destaque, pra dentro dos holofortes, contrariando os algoritmos que tentam empurrar a gente pra... E claro, com a gente, a pessoa principal que veio aqui dividir esse conhecimento com a gente, e há essa nossa visão que ainda é meio turva de tudo que tem ali, Lau, lá do Assimilação RPG. Fica à vontade, se apresenta pra galera. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Lau, sou sócio do Hakim no Assimilação, criamos juntos o cenário, o sistema, e assim, como o foco do sistema foi mais eu vim aqui para ser colocado na parede por esse pessoal aí que está tentando descascar nosso trabalho, entendeu? Mas, brincadeiras à parte, eu acho que a comunidade está muito bem representada. Nós estamos aqui com representantes da parte do sistema, representantes para servir como âncora, mas também para trazer a iniciativa maravilhosa do Melanina RPG para todo mundo. E temos aqui a Nádia, que tenho certeza que já tem muitas teorias para trazer, para descascar aqui com a gente. Espero que vocês não fiquem de saco cheio de mim, porque eu não sou muito bom na frente da câmera, não. Sou advogado. É isso, fica tranquilo. Não se preocupe com isso. Aqui é um espaço exatamente para a gente poder relaxar. E pra galera que não conhece o Epicentro Terremoto, eu vou falar pra você que o Epicentro Terremoto é um bate-papo bem tranquilo e informal, naquela ideia de mesinha de bar, sabe? Aquela mesinha que fica do lado de fora, na calçada, de metal, 4 amigos ali em volta, batendo um papo. Só não tem cerveja, porque se eu pedir falar que a mãe Capivara é garçom de novo, eu acho que eu não consigo voltar pras transmissões devido à agressão física que eu vou levar. Então, mas... falando de assimilação, falando de... já começando dentro do assunto, falando de RPG. Cara, como que foi o desenvolvimento da assimilação? O que veio primeiro, né? O sistema surgiu e a partir daí veio a história, veio desenvolver pra história? Ou foi a ideia da história surgiu e vocês falaram, ó, preciso de um sistema que encaixe com essa história aqui. Como que foi esse momento
Nossa, sumiu a palavra, tá difícil de falar aqui. Embrionário. Isso, exatamente, velho. É muito bom que a dinâmica aqui, eu começo a falar, se não sair, o pessoal já sabe o que é. Embrionário ali do Assimilação RPG. Olha, foi uma coisa meio de uma perna depois da outra. Mas o primeiro passo foi um overview do cenário que o Hakim trouxe para mim, sozinho, de autoria só dele, a ideia geral, e o tom que ele queria dar para essa narrativa. E aí a gente foi desenvolvendo junto. Aí eu passei um ponto no cenário, no sistema, e aí ele me ajudou e falar o que está dentro do que ele acreditava, o que estava fora, a gente alinhou, arredondou. Aí o cenário avançou um pouquinho, aí a gente arredondou, e aí foi aquela coisa de caminhar lado a lado depois disso. Mas o primeiro passo foi sim a ideia, o cenário, a ideia da narrativa, a ideia do que seria explorado, de que tipo de sentimento e de desafio a gente queria imprimir naquele jogo. E aí o sistema foi crescendo junto e as coisas começaram a se alimentar. Uma coisa que o Hakim comentou em algumas lives e tal, eu achei muito legal e pra mim tá sendo bacana de acompanhar, é que ele falava o tempo todo, o sistema tá com 50% pronto, e aí quando a gente chegar na primeira temporada ele vai estar mais pronto. Essa ideia de vocês terem uma grande história que vocês querem contar e irem desenvolvendo o sistema paralelo a isso, tá sendo uma coisa muito bacana, porque eu acho que eu nunca tinha visto isso antes. E essa transparência também de, gente, olha só, a gente tá fazendo simultâneo, né? É muito legal, assim, eu ver essa coisa meio por trás das cenas divulgada com tanta tranquilidade, né? Assim, ó, é isso, a gente tá fazendo, tá indo com calma, estamos desenvolvendo e tal. Eu achei isso muito bacana, assim, foi uma das coisas que mais me encantou, foi tipo, eles estão... A gente meio que tá participando desse momento junto com eles, embora sem contribuir e tal, mas assim, assistindo isso um pouco junto, né? É muito bacana. É aquele negócio de você assistir o processo criativo. Isso. Que é uma coisa que normalmente a gente tem, o computador ele não tem acesso ao processo criativo. Só que ali acaba que você começa a pegar um pouco de, pô, olha, isso aqui parece que foi desenvolvido agora. Olha, houve uma mudança em cima daquele assunto que foi discutido na semana anterior. Isso é uma parada que eu acho bem legal também. Olha, Deixa eu... vou discordar. Pode... Não. Manda bala, eu ia trazer uma outra pergunta. Eu vou discordar da Nádia quando ela fala que vocês não estão contribuindo, porque o termômetro de qualquer autor é o público, né? E como vocês são muito engajados, vocês trazem debates, vocês movimentam a comunidade, a gente consegue sentir o que foi melhor aceito, o que não teve tanto destaque, e isso é a base que a gente usa para continuar o desenvolvimento. Mas então, sobre essa questão... exato. Agora, sobre essa questão do desenvolvimento, da gente ter só um determinado percentual do sistema, a ideia mais ou menos é que a gente usou só a massa do bolo, mas a gente ainda não confeitou. Sim. Porque o confeito seria spoilers do que vai vir da história. O sistema se desenvolve junto com a história. À medida que os personagens têm acesso a novas coisas, a novas possibilidades, isso abre uma parte do sistema que hoje está fechada. Sim. E, assim, existem muitas coisas que a gente já discutiu, que a gente já criou de diretriz. Existem mecânicas que a gente já consolidou, mas que ainda não foram para o jogo. Mas, de uma forma geral, a maior parte é só ideia, que a gente ainda tem que desenvolver com mais cuidado e que a gente vai desenvolver de acordo com os caminhos que a narrativa levar a gente. Isso é muito legal. Eu vou trazer uma pergunta diferente, assim, do processo de criação do sistema, né? A gente ainda pegando esse gancho que o Dudes trouxe do embrionário, né? Muita gente várias vezes vem me perguntar, eu queria criar um sistema para jogar isso, jogar aquele outro, e é uma coisa que eu sempre me pergunto e eu gosto de saber dos autores, alguns dos porquês. Você falou que o Hakim trouxe a ideia, né, de uma narrativa, de um cenário, e quando ele trouxe para você, eu tenho a ideia dessa narrativa e desse cenário, eu gostaria, vamos pensar num sistema, é porque não teria forma alguma de contar essa história em outro sistema. O sistema, ele nasce da necessidade para contar essa história,
ou ele nasce de um prazer mesmo para criar um sistema, né? Claro que pode ter as duas coisas, mas assim, poderíamos jogar o cenário de assimilação em outro sistema? Ou seria impossível? Olha, eu acredito que daria sim. Assim, é claro que eu teria que fazer algumas adaptações, mas, poxa, todo mundo que narra RPG há décadas, provavelmente, não sei se é só uma coisa da minha bolha, mas a gente sempre faz adaptações em sistemas, né? Eu, por exemplo, não jogo RPG sem qualidades e defeitos, não importa o sistema. Uhum. D&D 3.5, que a maior parte dos meus amigos é o sistema que o pessoal prefere, não tem qualidades e defeitos. Eu incorporo em todos os jogos, e aí eu, sei lá, dou skill em recompensa quando a pessoa pega um defeito ou alguma coisa desse tipo, porque eu acho que isso humaniza muito. Isso faz com que o meu fighter level 4 de espada de 2 mãos fique completamente diferente em personalidade do seu fighter, mesmo se ele tiver o mesmo alinhamento, mas um fighter de espada de 2 mãos. Eu não quero que esses dois personagens pareçam com duas impressões de uma fábrica, entendeu? Eu quero que eles tenham humanidade. E aí eu sempre faço essas alterações. Então, assim, eu precisaria de muito poucas alterações para poder usar um sistema pronto. Só que, primeiro, o Hakim sempre quis, desde o início, que a gente fizesse um sistema. E quando ele viu um sistema que eu criei antigamente com os amigos, meio que por hobby, assim, que a gente abandonou no meio, porque carreiras da gente nos obrigaram a abandonar, ele falou, não, eu achei muito incrível, eu acho que eu quero que você faça, vamos criar junto. E aí a coisa foi avançando e foi, assim, muito legal, porque matematicamente eu acho que o nosso sistema ele é muito bom. Eu não sei se você chegou a jogar muita coisa em tabela, mas não importa o quanto você casse bônus, com os pontos iniciais da ficha, não tem como você ficar mais do que 20% mais forte do que qualquer outra pessoa da mesa, né? Mais forte que eu digo assim, personagem com mais aptidões, né? Se você otimizar o máximo que você consegue matematicamente, você vai ter 20% a mais no máximo de possibilidades dentro da sua ficha. Então, o resultado final agradou muito, deu muito trabalho de uma perspectiva matemática, mas o que mais eu gosto no nosso sistema é o quanto ele se encaixa dentro de uma lógica narrativa. Uhum. Se eu queria criar um sistema onde um cara com uma força alta que fosse bater um pênalti, mas ele não tem técnica, ele tivesse alguma relação de variação que fosse plausível em relação a alguém que compra mais a técnica para bater um pênalti jogando futebol e que tem menos do atributo, porque via de regra os sistemas que fazem essa divisão de rol conjunto de atributo e habilidade, o atributo é muito mais valioso em quase todos os sistemas, porque ele é menos específico e ele dá a mesma vantagem. No nosso eu inverti essa lógica. A habilidade é que determina quantos dados você vai jogar. Então, isso imprime uma certa aleatoriedade. Isso faz com que, quando você tem mais habilidade e menos atributo, você tenha menos chance de tomar uma falha crítica, porque você exclui o pior dado, por exemplo, e aí você exclui aquele menos 5. Então, o resultado final foi bem dentro do que a gente queria, mas seria, sim, muito possível jogar com outros sistemas se fosse necessário. Legal. E isso que você falou, né, do atributo da habilidade, eu joguei tudo na tabela, a gente não tem acesso a todas as regras ainda, né, mas o pouco que a gente tem eu joguei, e de fato o sistema faz isso. Inclusive, questões de se a pessoa é muito forte e tem 0 de técnica, ela ainda tem mais chances, às vezes, do que alguém que tem um pouco de técnica, mas 0 de pouca força, enfim. Ele... Sempre que você aumentar tanto habilidade quanto atributo, você vai melhorar o personagem, né? Mas, depende, às vezes, putz, vale mais a pena o atributo, agora vale mais a habilidade. Ele tem uma variação bem legal. Isso me traz várias dúvidas matemáticas que eu vou trazer depois, senão eu vou dominar a conversa. Vou passar para os outros. Então, as dúvidas matemáticas e o que se espera, né, com o sistema. Vou puxar uma outra. Chat, né? A participação do chat. Que a gente vai passando para o Zaratuca. Ele perguntou quais foram os sistemas que inspiraram o game design. Qual que foi a inspiração? A gente tem ali um outro sistema predileto que a gente vai buscar coisas dali, né?
As minhas duas principais inspirações, na ordem de influência, foram, em primeiro lugar, L5R quarta edição, que é um sistema que eu amo. O livro é bonitão, uma katana gigante num fundo preto, assim. E o segundo foi o White Wolf anos 90. E, né, ficou mais óbvio, assim, para quem é fã, por ser um sistema mais conhecido no Brasil, que dominou muito. Então, galera 30 mais aí, todo mundo percebe que existe algum tipo de influência deles em cima do meu sistema. Até porque, assim, embora o meu sistema seja uma narrativa de sobrevivência pós-apocalíptica, assim, o deles é um sistema de horror gótico, então alguns dos sentimentos, algumas das impressões, elas vão estar dentro de uma interseção aí, foi exatamente essa parte que eu quis trazer. Sim, tem uma mecânica de White Wolf que eu não trouxe, porque ela funciona bem diferente, mas que eu sou muito fã, que é a mecânica de Willpower. Que é a mecânica onde, quando você pode cortar o Willpower para ganhar vantagens em rolagens, e quando você age de acordo com a sua natureza ou com o seu comportamento, você recupera esse Willpower. O meu sistema de propósito ele é muito diferente disso, completamente diferente. Determinação e propósito funciona de uma forma bem diferente. Mas eu queria imprimir o mesmo efeito que eles imprimem nos jogos deles, que é o efeito de fazer com que os jogadores procurem fazer coisas que personagens querem fazer e não avançar na história igual um personagem de jogo, sabe? Eu queria que eles buscassem queimar um marshmallow na fogueira e contar uma história como forma... Eu queria que tivesse uma mecânica para incentivar isso. E isso vem muito da impressão que o Willpower, as formas de recuperar o Willpower, fazem nos jogos de Storyteller anos 90. Eu tornei isso um pouco mais grave, um pouco mais necessário, porque é um jogo que, bom, não sei se vocês tiveram essa percepção, mas é um jogo que a base dele ela é responsabilidade emocional e autocuidado. Sim. Pelo menos a parte não ligada a combate direto, a dano e ataques e coisas. E isso tem uma influência muito direta do sistema de Willpower deles. Então, por mais que a maior parte dele tenha influência de L5R quarta edição, essa influência específica, que é o tempero do meu jogo, eu aprendi com eles a temperar dessa forma. Sabe? Tô anotando coisas aqui. Cara, massa pra caramba. Eu gosto muito dessa mecânica de várias adaptações em cenário diferente para poder trazer um pouco dessa vivência. Às vezes você trabalha o próprio roleplay. Eu trabalho muito nessa ideia de que a edição ele traz traços ali. Mas quando o cara se entrega muito àquele traço, eu trago a inspiração. É meio que, olha, você tá interpretando, você tá se entregando ao personagem, eu vou reconhecer isso em você. Você tá inspirado porque você tá vivenciando mais do que você é de verdade. Sim. Então, tipo, eu gosto muito dessa mecânica. Apesar de ter uma ou outra falha ali que todo sistema tem. O Storytelling perde alguns pontos. Poderia ser melhorado na natureza do comportamento, mas a natureza do comportamento é uma coisa que é muito legal. Aproveitando que a gente... criou isso... Desculpa, vai lá. Alguém criou isso 30 anos atrás, sabe? Olha o tanto que game design evoluiu nesse tempo e nós ainda não temos tantos sistemas popularizados que conseguem trazer isso que eles traziam, né? Aproveitando que a gente está falando um pouco sobre como o game design pode influenciar nas escolhas dos jogadores e tal, a gente tem ainda relativamente poucas informações sobre o sistema, né? A gente sabe como funcionam as rolagens para testes de habilidade de atributo, mas a gente também teve comentários sobre perícias, qualidades, defeitos, esse tipo de coisa. E aí eu queria saber, assim, da sua perspectiva, que você falou quando a gente estava conversando ainda em off, que você também ajudou os jogadores a montarem os personagens e tal. Quanto desses elementos, assim, da criação do personagem, você acha que orientaram as escolhas dos jogadores na hora de criar o personagem? E quanto da criação dos personagens e agora vendo eles funcionando no prólogo, você acha que pode eventualmente influenciar como esses elementos vão funcionar efetivamente na mecânica do jogo?
Olha, mais uma vez cai naquela regra de uma perna depois da outra. O Aham. que aconteceu? Antes da gente ter um sistema, quando a gente só tinha decidido alguns detalhes bem básicos do sistema, eu mandei um questionário mesmo para os jogadores para ser respondido em forma de texto, fazendo o background desses personagens. E quando eu recebi, eu criei um sistema influenciado pelo resultado da entrega deles para mim, e isso acabou retroalimentando, porque depois disso, os jogadores viram as qualidades e defeitos que eles tinham acesso, as especializações que eles tinham acesso, as áreas do conhecimento que eles tinham acesso, o peso e o custo de cada coisa, e isso foi moldando, de certa forma, os personagens. Mas, depois disso, ainda teve mais uma retroalimentação. Por exemplo, o Jorge, eu criei 2 defeitos para ele, que não existiam no jogo. Maneiro. O Dócio criou uma coisa que eu não vou dar muito spoiler, mas uma coisa sobre o Lito, que era um defeito que eu tinha criado dentro do jogo e que ele desenvolveu todo um background ligado a ele, que deu, assim, ainda mais profundidade pro Lito do que vocês viram. Tem mais coisa para descobrir sobre o Lito, tá? Tem muita coisa debaixo da água ainda. Tem um spoiler indireto. Olha aí, o spoiler indireto. Vai Olha, pra minha, Ó, cara, minha tabela aquele de momento que a gente teorias. volta pro episódio 1, vai assistir tudo assim. Lito, É isso. tá, ele fez esse movimento. Vai anotando pra criar todo o traço ali. Não, eu me peguei ao longo das sessões pesquisando palavras em basco. Tipo, não, peraí, isso aqui eu não tô reconhecendo. O que será que é? E caçando coisas. Enfim. E seguindo essa ideia, né, de a ideia do personagem alimentou o sistema alimentou o personagem, e isso vira quase um moto perpétuo, assim. Você também trouxe essa questão, né, de um jogo, o Storyteller, primeira, segunda, terceira edição, né, de 30 anos atrás, até mais, se a gente for para as primeiras, e game design e jogos mais contemporâneos. A gente vê em muitos jogos contemporâneos, na própria mecânica do jogo, essa proposta de você criar no sistema o que precisa para o personagem. Diferente do que a gente falou no início, né? Não é uma adaptação de, sei lá, eu quero jogar tal anime em D&D, então eu preciso mudar as magias. Sei lá, um bem clássico é o próprio Fate, que a regra é sobre criar a regra, né? Tipo, diferente de um GURPS, que não tem a regra de criar a regra. Você tem muita regra que você escolhe. O Fate, ele tem a regra de criar a regra. Tentando já roubar um spoiler, eu vou tentar roubar vários, tá? Hoje. O Assimilação, ele vai trazer algo parecido de como se criar uma qualidade, um defeito específico para o seu personagem, ou como criar, enfim, ou ele vai ter a lista ali, e é dentro daquilo que a gente vai trabalhar. Claro, ignorando a questão de qualquer um que pegar o livro pode fazer o que bem quiser com ele depois, né? Mas assim, o livro propõe vai propor isso ou não? O livro vai propor, siga o livro. Olha, hoje eu não criei um sistema para o usuário final. Tá? O meu sistema ele não é apropriado para o usuário final. Ele sobrecarrega o narrador a um ponto que ele só é plausível para a transmissão, porque senão o narrador vai ter mais dificuldade de se divertir. Porque, assim, por mais que o Hakim seja um cara muito foda, esteja aguentando esse tranco e se divertindo enquanto está narrando, ele também tem um backup muito forte, né? Nós temos uma sala de controle inteira à disposição dele para suprir essas necessidades. Então, foi por isso que esse sistema que estava sendo criado para transmitir pôde sobrecarregá-lo também, para além dele ser um gênio e um cara que é uma variável que eu controlo, né? Eu posso garantir que o Hakim vai descascar o sistema até ele aprender tudo, mas eu não posso garantir que um jogador convidado vai fazer isso. Então, esse sistema foi voltado para a transmissão. Nós pretendemos sim divulgá-lo, só que ele vai sofrer algumas adaptações, e eu não sei até que ponto eu vou adaptar isso. Então, eu só posso te responder do jeito que ele é hoje. Do jeito que ele é hoje, do jeito que eu mandei ele para os jogadores, a única parte que permite criação é especializações de habilidades, qualidades e defeitos. São essas 3 coisas que permitem hoje o jogador influenciar diretamente e falar, eu quero que crie algo para a minha história. Mas aí ele devolve para mim e eu entrego isso mecanizado para ele. Então hoje
funciona dessa forma, mas quando eu for lançar, eu vou ter só 2 caminhos possíveis. Um seria tentar tornar mais abrangente, como o GURPS, de uma forma que a pessoa tenha tantas escolhas que raramente ela precisa criar alguma coisa, ou se ela for criar, ela consegue fazer uma analogia bem fácil. E a outra opção seria criar uma mecânica de criação de mecânica, o que hoje eu ainda não tenho. Hoje eu faço ela através de contagem simples de ponto e através do peso que eu mesmo dou para as coisas dentro da narrativa. A título de exemplo, um erro que eu cometi, por exemplo. Eu presumi que eles passariam muito mais tempo em deslocamento. Então eu coloquei a habilidade orientação geográfica com o mesmo peso, por exemplo, que luta. Uhum. Se eu soubesse como iriam correr esses episódios, se eu já tivesse assistido o prólogo, eu teria dado um peso menor para essa habilidade, entendeu? Quem a comprou sequer fez uma única rolagem com ela, mas assim, como ninguém investiu muito ponto nela, então não prejudicou. Então, esse tipo de adaptação é uma coisa que o sistema hoje permite, porque hoje ele está inteiro na minha mão e hoje eu não divulgo ele, mas no momento que ele se tornar um sistema destinado ao usuário final, eu tenho que definir se eu vou criar uma regra de adaptação ou se eu vou criar opções consolidadas de adaptação, de acordo com isso que a gente conversou. Entendi. Espero que não tenha sido muito nerd, né? Não, eu tava pirando aqui, nossa, é bom ser narrador ou jogador com o game designer ao seu lado também, né? Aham. Preciso de tal coisa, tá. Resolve assim. A gente faz. Mas eu acho que esse pensamento é algo muito legal. Tem muita gente, né, querendo criar sistema. Tanto pessoas com uma experiência em game design e experiência em RPG bastante grande, e muita gente com pouca experiência que também quer criar. E é muito o que acontece, tem esse preconceito, né, sistemas próprios, que o pessoal reclama, porque é justamente isso, a diferença de um sistema que qualquer um lê e joga de forma funcional, e o sistema que ainda necessita do game designer junto, né, para... Então, muita gente que cria sistema não dá esse próximo passo do, ok, mas como é que ele funciona sem o game designer vindo nas metas estendidas, né? Você recebe o livro e vem o game designer depois do pensamento coletivo, assim. E é legal ter que, é claro, né, esse pensamento do... Por enquanto, funciona super bem, por quê? Porque eu tô aqui. E aí tem um caminho até como é que eu faço ele andar sozinho, né? Se vocês não tiverem pergunta, eu tenho. Vocês Eu tenho. Eu e o André. Ô, gente, pode ir. O André tá lá com a faca na boca, no ar. Eu tô aqui. Tem munição aqui. Eu tô aqui de caderninho na mão, fazendo anotações, entendeu? Digerindo, engolindo tudo que vocês estão passando, porque, pô, tá muito melhor do que eu. Poderia falar alguma coisa. André, quer então perguntar? Cara, eu posso entrar numa matemática? Pode. Então, vamos pra matemática. Vou tentar roubar um spoiler mesmo, assim, que as minhas perguntas vão depender dele. Por enquanto, fomos apresentados habilidades e atributos. Já tem uma definição de máximo possível delas? Hoje tem 5. 5. Eu estava chutando que era 5 por causa do Storyteller, inclusive. Mas eu tabelei com 6. E tem uma coisa que me chamou bastante atenção nos resultados possíveis a partir de habilidades e atributos de 1 a 6 ou de 0 a 6. Habilidade pode ter 0, né? Atributo acredito que não. Ou atributo pode ter 0? Beleza. Você disse que é um jogo sobre sobrevivência. A escala de poder do 1 ao 6, ela traz resultados muito diferentes. Vamos lá, um personagem que tem 1 e 1, ele vai ter um resultado máximo de 10, se a gente desconsiderar vantagem, experiência, só em habilidades, né? Um resultado mínimo de 1, máximo de 10 e uma média de 5,5. Enquanto 5 e 5, que seria o outro ápice ali, o máximo vai para 50, com uma média de 29,5.
Porque o crítico torna essa linha muito menos reta, né? Ele dificulta a coisa. Ele, na verdade, vai de -5 até 1 milhão. X, onde 10%, onde você tem 10% de chance de tirar mais do que 11 ou mais, né? Então, assim, ele acaba tornando isso muito difícil de calcular. Tão mais difícil de calcular, por causa do -5 e da estourada de dado no 10, que eu não consegui criar uma fórmula para calcular. Eu tive que eu estava falando antes de você chegar com os meninos, que eu tive que pedir ajuda para um amigo que é muito bom com Excel para criar uma planilha de Excel para me ajudar a criar e tal. E ele achou que o melhor jeito era fazendo com grupo de casos. Esse amigo é o Caio, inclusive, um amigo de infância que é engenheiro de produção, que eles chamam de engenharia de Excel, né? Mas, na verdade, é uma excelente graduação de gerenciais. E ele me ajudou muito a fazer isso, porque ele falou, cara, você vai gastar tanto tempo e tanto esforço achando uma fórmula precisa para isso, que vale mais a pena a gente só colocar todas as combinações possíveis e deixar o Excel calcular como que fica. Uhum. E aí ele me ajudou a fazer isso de uma forma mais automatizada, porque se eu fosse fazer, eu ia colocar númerozinho por númerozinho, com meu papelzinho dentro lá. Mas mesmo com a variação desse estourar, uma pessoa que tem 1 e 1, chegar numa dificuldade 40, é muito mais improvável do que uma pessoa com 5 e 5, né? E isso dá uma escala de poder, apesar de não ser impossível, algumas coisas estatisticamente são quase impossíveis. Enquanto num D&D, atualmente, que você vai ter um bônus de +5, +7 no máximo, somado a um D20 ali, não tô pensando no combo blaster, né? Mas um personagem nível 1, um personagem nível 15, 20, você vai ter essa variação que vai subir essa linha um tanto. No assimilação, por enquanto, aumenta muito, muita diferença o que alguém consegue fazer ou não. A pergunta tá no estabelecer as dificuldades. Nos outros jogos, é muito fácil estabelecer uma dificuldade, tipo, médio é 5, quer dizer, fácil é 5, médio é 10, 15, 20. No assimilação me pareceu muito mais difícil, ainda mais porque o range aumenta. Então, por exemplo, tirando o estourar o 10, uma pessoa com 5 e 5, ela pode chegar em 50, com uma média de 29,5 e um mínimo de 5. Então, eu só colocar uma dificuldade de 25, eu ainda tenho um range muito grande de falha para ele. Ao mesmo tempo, se eu tenho um 25 por um que tem 1 em 1, não... seria muito difícil a pessoa chegar lá. Ela teria que tirar dois 10 seguidos, e enfim. Como é que tá a questão de estabelecer essa dificuldade? Como isso trazendo pro lore também, né? O que é uma dificuldade 50, o que é uma dificuldade 10 numa narrativa? Olha só, a ideia dessa amplitude, ela é intencional por 3 motivos diferentes. O primeiro deles num jogo de sobrevivência, eu precisava fazer de uma forma onde ninguém sobrevive sozinho. Uhum. Onde, se o cara tentasse ser bom em tudo, ele ia ser ruim em tudo. De uma forma que os personagens tivessem advogado trabalhista, não tem jeito. De forma que os personagens tivessem uma interdependência, assim, que eles dependessem do cara que tem 3 bolinhas em agricultura para montar uma horta, que eles dependessem do cara que tem 3 bolinhas em medicina para tratar um ferimento mais grave para a pessoa não ter complicações depois e ficar impossibilitada de batalhar ou de ajudar o grupo. Então, o motivo da progressão ser tão curva, em vez de ser tão mais linear, como é uma simples soma, né? Que na verdade também não é linear, tá? Eu tô falando uma besteira aqui. Essa progressão do D&D, por exemplo, você falou que o cara rola um D20, ele tem +7. O cara, se ele for pegar uma dificuldade, o jogador, se ele for pegar uma dificuldade 10, ele vai ter que tirar, ele vai ter 85% de chance de sucesso se ele tivesse +7 e 50% se ele tiver 0. Sabe? Então, assim, é uma diferença muito grande. Nós estamos falando de 3 vezes e meia a chance de sucesso, quase. 3,33 vezes a chance de sucesso. Mas no meu sistema isso é ainda mais grave do que isso, isso é ainda mais esticada essa corda,
para que eu crie realmente especializações, porque é assim que a gente convive em sociedade, e é isso que eu quis imprimir dentro do meu sistema. Eu quis imprimir que, claro, a gente calhou de pegar um grupo onde os jogadores e os personagens criaram uma aliança, criaram uma preocupação mútua, uma amizade, mas eu tinha que criar um sistema que obrigaria essas pessoas a conviver de alguma forma, ainda que fosse de uma forma restrita, se eles tivessem diferenças entre si, que fizesse com que eles não gostassem um do outro, eles dependerem das aptidões um do outro para sobreviver. Porque é assim que funciona sobrevivência em sociedade, né? A gente tem esse instinto gregário, aí a Nádia, que é do direito, estudou isso junto comigo, a gente tem esse instinto de viver em sociedade como um instinto de sobrevivência, como uma forma de nos ajudar mutuamente e poder crescer em conjunto. E o terceiro motivo que eu trouxe é porque o sistema de ações do nosso jogo, ele funciona de uma forma que você pode ter ações múltiplas dentro de uma jogada. Então, alguém que tenha uma sobra muito grande, uma dificuldade 10, mas eu rolo aí, igual você falou, 5 dados e mantenho 5, eu posso querer fazer mais coisas dentro da minha ação, porque eu tenho um domínio muito grande disso. E isso representa, de certa forma, também o que a gente está falando. A título de exemplo, um personagem está desarmando uma bomba, se ele tiver focado só naquilo, a dificuldade dele é 15, por exemplo. Se for uma bomba de um grau de dificuldade médio para difícil. Agora, se ele está desarmando uma bomba, mas ele está prestando atenção na luta para ele não tomar penalidade de esquiva se ele for atacado, a gente sobe em 5 essa dificuldade. E isso é um dos pontos que joga naquela conversa que a gente teve mais cedo. Isso sobrecarrega muito o Hakim. Porque o jogador não precisa calcular essa dificuldade. O Hakim vira para o jogador e fala, a dificuldade é tal para esse teste. Ou então ele fala, rola para mim, se for alguma coisa que é difícil do personagem identificar uma dificuldade. E depois que ele pega o resultado, ele fala, passou ou falhou. Mas assim, ele seta a dificuldade sozinho na cabeça dele. E isso para um produto final é muito difícil, porque sobrecarrega o narrador mais uma vez. Então é possível que eu crie uma regra mais objetiva de dificuldades antes de publicar, ao invés de só criar regras de como aumentar e como diminuir. E ainda na dificuldade, e trazendo, né, o Storyteller, existe... antes, eu não assisti o Assimilação. Eu inclusive, meio que quase não assisto o RPG streamado e pego os sistemas e tento entender e jogar e falar. Muita gente fala, nossa, eu gosto que você fala de ordem paranormal porque você sai da narrativa e traz o jogo. Então talvez essa pergunta tenha sido respondida na streaming. Existe testes contínuos? Por exemplo, eu preciso de uma dificuldade 50, mas eu não preciso em um teste só atingir essa dificuldade 50? Sei lá, fazer uma horta por uma população inteira. Eu posso fazer um teste, tive um 10. Aí agora eu tive mais 7, estou com 17. E quando eu atingir os 50, conclui-se a tarefa? Isso é algo que existia muito no Storyteller, né? Que era muito usado principalmente em Mago, né? Que você podia ficar rolando seu arete e estacando de mago. Exato. Mas hoje a gente tem usado, e isso não é algo que está consolidado, mas a gente tem usado um único teste com duração prolongada. Então, ao invés de a gente aumentar a dificuldade, a gente aumenta o tempo de teste. Você vai fazer uma estufa para abastecer a sua comunidade. Você vai ficar certo tempo trabalhando e aí você vai ter gradação de resultado desse trabalho de acordo com um único teste. Hoje a gente usa assim, mas à medida que o sistema vai se desenvolvendo, isso é uma mecânica muito implementável e é uma mecânica sensacional, inclusive, para diversas situações. Eu acho que é bem possível que a gente venha a trazer algo no sentido de destacar mesmo. Pegar o gancho, fala de testes prolongados, processos mais longos. A gente sabe que o jogo no streaming ele é muito dinâmico, rápido, as coisas acontecem sequencialmente. Normalmente a gente já projeta para que seja sequencial, para que o público seja ajustado ali, mantenha-se preso. Mas falando do cenário e eu pensei agora, isso tá falando daquele teste de período de viagem que tem. Que é aqueles períodos que a gente não vai efetivamente vivenciar momento, turno a turno, o que está acontecendo.
Mas vai ser tipo, pô, a gente tem que fazer uma jornada a pé, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, 7 dias de caminhada. Mais ou menos. E durante esse período a gente tá, sei lá, confeccionando uma roupa manualmente ali de tricô. Exemplo, blá. E vai ter alguma mecânica para que esse teste não seja limitado. Tipo, pô, eu vou ficar 10 dias fazendo, mas aí eu vou fazer um teste. A ideia já cai nessa ideia de. Do cabelo. E vai ter alguma mecânica de alguma forma para esses processos interperíodos. Ah, poxa, igual você falou, eu vou construir uma horta gigantesca ali, uma estufa. Não é uma coisa que a gente vai fazer em 2 horas, 5 horas, pode levar dias. E esse entretempo entre a história, ter esse espaço de trabalho nesse. Vai ter alguma mecânica junto. Ou se vai ser só narrativa. Então, tipo, olha, durante o período vocês vão estar fazendo o quê? Ó, a gente construiu uma estufa. Pensando numa ideia tipo The Walking Dead, e aquele momento onde eles tomam a prisão e vão começar a montar uma sociedade ali dentro. Aquele entretempo entre um ataque e outro tá espaçado, tamo tranquilo, não tem nada acontecendo. Então, essa parte. Vai ter uma mecânica pra isso ou ele vai ser só narrativo? É só um teste hoje, por exemplo, de agricultura com intelecto. Hoje. E esse teste, como as skills hoje, as habilidades hoje, do jeito que elas estão definidas, muitas delas praticamente só funcionam em testes prolongados, né? A agricultura vai ter hora que você vai rolar ela como na forma de botânica, né? Como olhar para uma erva, entender o que ela faz, entender que tipo, se ela está diferente do normal, etc. Mas que é um teste quase que sensorial, assim, de identificação, de diagnóstico. Mas os testes de ação na área da agricultura, geralmente eles vão ser prolongados, né? O Carlos fez um teste de pecuária numa única situação para acalmar um boi, mas se ele estivesse querendo fazer um teste para produzir carne bovina para uma população, ele ia fazer esse teste e, a depender do resultado, ele ia ter uma gradação de sucesso. Então, assim, no exemplo que você deu, durante a viagem, você está fazendo um teste para tecer uma camisa, por exemplo, o resultado te falaria ou a quantidade de camisas que você conseguiu criar nesse tempo, ou a qualidade dessas camisas, ou as duas coisas, a depender do tipo de trabalho que fosse feito. E, claro, a busca do material, o trabalho com o material, se você tem pessoas ao redor que vão te auxiliar, isso vai diminuindo a dificuldade desse teste. Isso é como funciona hoje, mas isso pode variar à medida que a gente vai introduzindo novas mecânicas também e quando a gente criar esse sistema para o usuário final, porque hoje, mais uma vez, sobrecarrega o narrador. Isso. O narrador hoje ele tem um escudo de mais ou menos 1,5 metro de altura, por uns 2 de largura, para ele colocar todas as anotações em tamanho 10, Time New Home ali, para conseguir ter tudo na hora de busca na tabela. Tem muita coisa que é regra geral e aí ele só vai aplicando ao caso específico, mas tem algumas coisas que ele decide na hora mesmo como que vai ser feito. Okay, só pra constar, eu jogo Lobisomem, eu tenho uma tabela mais ou menos desse daí. Caderninho de anotação que eu fico rodando ali, com as coisas em volta. Aproveitando que a gente tá falando dos testes prolongados e sistema de ações com múltiplas ações dentro de uma mesma ação, como é que... Eu queria entender um pouco mais, se der pra gente entender um pouco mais, como vocês chegaram na mecânica para as rolagens de combate, assim, quanto vai aumentando de dificuldade em alguma medida, dependendo do que você esteja fazendo de etapas a mais. Uma vez, eu fui perguntar um detalhe de mecânica para você no Twitter, e você chegou a comentar, né, que se você tiver passos extras para fazer antes de um ataque, por exemplo, aumenta-se a dificuldade. Isso, a gente tem um montante estabelecido, isso tá indo ainda, assim, meio por vibe de... se é uma coisa relativamente simples, o grau de dificuldade é menor, se é uma coisa mais complexa, o grau de dificuldade é maior. Como é que vocês estão estabelecendo isso internamente, se é que a gente já pode saber? Essa mecânica eu criei influenciado pela mecânica de Raízes do L5R, 4ª edição. Uhum. E o número base
ele é um número 5 na dificuldade. Aham. Por quê? Porque a média de um D10 é 5,5. E esse número 5, como base, ele é base no sentido de que uma ação bem simples, que o exemplo mais clássico é andar mais do que aqueles 2 passinhos e atacar alguém. Então, por exemplo, eu estou numa varanda aqui, se eu fosse correr até o outro lado da varanda e atacar alguém, eu teria... A esquiva deles contaria como se fosse 5 maior, ou a defesa dele, o que ele optasse por usar. A Aham. dificuldade, para mim, aumenta em 5. Uhum. E se eu fosse fazer algo mais difícil, por exemplo, subir nesse telhado e atacar alguém lá em cima, aí eu poderia subir para 10 ou 15, a depender da dificuldade dessa ação. Mas aí eu Aham. estaria fazendo 2, 3 incrementos. Entendi. Tá, show. O combate mira uma defesa passiva no sentido de um número fixo. Não são testes resistidos. É um número fixo. Eu queria fazer testes resistidos, mas a gente pensou que a dinâmica, a gente ia perder dinamismo. Ia ficar muito demorado. Que, inclusive, é uma reclamação muito comum de Storyteller anos 90, né? Pra quem joga. Anos 90, 9 dias. Paraíso da quinta bate dura. Mas era justamente isso que eu tava pensando. Pela escala de poder, né? Dessa questão que é muito legal pro jogo de sobrevivência você precisar dos outros. Se fosse existido num combate mano a mano, alguém com 1 e 1 e alguém com 3 e 3, estatisticamente não tinha nem aquela esperança, né? Você já ia sendo um número mais fixo. Seria um percentual muito pequeno, mas isso é parte do que a gente quis trazer. Porque o que a gente chama de crítico quando a gente está falando aqui, que é tirar 10 e menos 1, no meu sistema chama números extremos. Uhum. Crítico mesmo é quando você tira X, eu não vou revelar quanto ainda, porque eu não sei se meu parceiro me permite revelar isso ainda. Eu acho que ele já falou. Se ele tiver falado, ótimo. Ele falou que pode. Deixa eu ver, porque eu tenho uma anotação de mecânicas e eu acho que eu sei. Eu acho que é 30. Eu vou achar. Eu chuto que é Bom, 30. quando existe uma diferença muito grande entre o número que você está mirando e o número que você atinge, essa diferença ela aumenta o efeito do resultado. Então, a ideia era que, por exemplo, seja muito difícil você matar alguém dando soco até essa pessoa morrer. Mas no momento que você excede o resultado do ataque por X ou mais, você pega um acerto otimizado e se ainda for mais do que isso, o dobro disso, é o acerto crítico. Então, essa diferença muito, muito grande, ela vai gerar resultados inesperados, ela vai criar condições na pessoa. Às vezes você está fazendo um ataque que sequer causa dano, que é só imobilização, mas aí se você passa por X ou mais, você pode escolher causar uma fratura, fazer quebrar um pescoço ou algo desse tipo, entendeu? Às vezes você só está imobilizando, mas se foi tão bem que você ganha a opção de fato, quebrar o pescoço do seu alvo, coisa desse tipo. É um sistema que ele é muito descritivo, mas para isso ele é bem numérico, assim, é bem definido que a ideia é que se eu tentar lutar contra um cara que é extremamente forte, a chance de eu apanhar é muito grande. Mas se eu tentar lutar contra um cara que é extremamente forte e extremamente técnico, é para ele me dominar. Não é para eu conseguir brigar com o Popó. Mesmo se eu for muito bem dado, entendeu? Achei, na live o Hakim falou que era 30 a diferença. Exatamente. É 16 para otimizado. Eu falei que eu tinha isso anotado. É 15 para o otimizado e 30 para o crítico. E para baixo, menos 16 ou menos 31, né? Porque o 0 tá no grupo de cima. O que faz, tirando o... Qual é o nome mesmo que vocês usam pra gente parar de usar o crítico quando rola o 10 ou rola 1? Números extremos. Números extremos. Então... extremos. Isso. Se é uma diferença acima de 30, desconsiderando os extremos, que daí seria muita sorte no dado, isso vai acontecer quando a pessoa tiver 3 ou mais já de habilidade, porque menos que isso nem chega a 30, né, o máximo possível. Assim, se você não tiver pelo menos uns 4K4, você não tira sem um extremo. 4K3 já é impossível tirar sem um extremo.
Porque a dificuldade teria que ser 0. A ideia é que isso seja tirar muito difícil de máximo acontecer. 30, né? E isso cria uma coisa que poucos jogos têm, né? Ou tem, mas numa medida muito menor, que é a habilidade do defensor aumentar a sua chance de falha crítica. Uhum. Eu tenho muito mais chance de quebrar meu braço se eu tentar dar um soco no Popó do que se eu tentar dar um soco no meu irmão. Sim. Isso é bem legal. Foi muito difícil eu transformar isso em realidade, matematicamente falando, mas a gente acabou conseguindo chegar o mais perto possível, assim. Ainda no... Fala. Desculpa. Não, ainda no combate, eu vi que o sistema usa D10, mas os danos vocês optaram por colocar os outros dados. Aí é uma pergunta super simples, mas tipo, por quê? Originalmente, eu ia usar dano flat. Só que o Hakim falou, cara, pra live é muito legal rolar dado de dano e conseguir o dano bastante pra matar e tal. E eu pensei, poxa, não só pra live, né? Até pro jogo e tal. E aí, num primeiro momento, como a gente já estava numa fase de playtests, faltando 2 semanas para a gente ter a sessão teste com os jogadores, a gente optou por simplesmente converter dano em dado. Uhum. Só que sem convertendo de uma forma favorável para essa pessoa. E aí, se eu fosse manter o D10, eu precisaria ter 5 de dano para converter em um D10. E eu ainda ia estar dando meio de dano para essa pessoa. Meio de dano médio, né? Porque você perde confiabilidade, você perde a previsibilidade do dano que você vai causar, o que dificulta a sua decisão se você estiver fazendo um metagame. Mas você aumenta o dano médio, então tá show. E aí, se eu fosse fazer isso com D10, ia ser muito difícil, porque chegar a 5 de dano é uma coisa difícil de acontecer, que só o Jorge, por exemplo, faria nesse grupo. Não, o Jorge, acho que o Jorge, o Carlos e a Ana chegariam a rolar dados, e os outros ficariam no flat do mesmo jeito. Então, a gente optou por trazer o D6 para dentro e colocar o D6 só para o dano. Aí, cada 3 de dano se converte em um dado, e a pessoa ganha meio de dano por conversão. Uhum. Meio de dano médio. E usa só o D6 a princípio no sistema, no dano. No dano. Só no dano. Isso. Todo o resto é D10. Beleza, e o D4, D8, D20, os D outros não existem. Não existem. Até o momento, não. Não sei Por se a gente vai enquanto. colocar ainda. Eu não gostaria, mas a gente ainda vai discutir, vai fazer contas. Às vezes eu chego numa situação em que eu teria que fazer muito menos malabarismo se eu só acrescentasse um dado, então posso pensar em fazer isso. Mas hoje não é o que a gente planeja. Como vocês definiram, assim, quais aspectos mecânicos eram mais importantes para esse primeiro prólogo? Assim, porque, claro, beleza, os testes, as rolagens de atributo, habilidade e combate certamente teriam que estar bem redondinhos e tal, mas a gente teve, né, a menção das perícias, das qualidades, dos defeitos, assim, da perspectiva do game design. Como é que vocês definiram, não, isso é o que a gente precisa para conseguir narrar esse primeiro cheirinho, esse primeiro gostinho do ambiente de assimilação? A gente criou junto, né? Igual eu Aham. expliquei. A gente foi dando um passo no sistema, um passo no cenário, um passo no sistema, um passo no cenário. Então a coisa meio que quando a gente chegou no que a gente... Quando a gente sabia o que a gente ia apresentar, o sistema já era uma base de sustentação para essa conclusão que a gente chegou. Aham. Então, inclusive, a gente já idealizou como que vai ser para a próxima season, mas a gente não colocou uma consolidação no papel, uma forma de fazer, né? A única coisa que a gente decidiu realmente, e isso talvez seja um spoiler, é que boa parte das habilidades as pessoas não vão escolher desenvolver, né? O gasto de XP no meu sistema, por exemplo, ele é de acordo com o que você pode gastar. Quando eu mandei para os jogadores que eles podiam gastar XP, eu reassisti todas as sessões, eu vi todas as habilidades que todos os personagens exercitaram, anotei em um papelzinho e falei, você pode gastar sua experiência nisso aqui. Ah, irado. Porque aí É isso justifica, né? que A você pessoa tá exercitou. Exato. treinando aquela coisa. Cara, que legal.
Se o Jorge falasse que ele quer gastar ponto em pecuária, como que ele me justificar isso se ele não lidou com nenhum animal, se ele não teve uma aula de ninguém, se ele não leu nenhum livro sobre isso? Uhum. Então, essa é uma das bases. E com isso a gente vai criar outras habilidades que estão fora da ficha hoje e que vão poder entrar de acordo com o que acontece ou deixa de acontecer com os personagens dentro. Cara, E bem isso, legal. você pretende estar mecanizado, sistematizado. Ixi, ele ainda está entre nós? Acho que sim. O áudio dele Ah, tá ele aqui. tá. Acho que a imagem só. Lau? Al, tá ouvindo a gente? Ah, não. Não! Foi de The Awards. Foi de The 20 Awards. Gente, teve um probleminha técnico aqui. Sim. Voltou. Opa, voltou. Esse eu voltei em tudo. Voltou. Voltou em tudo. E isso que você estava falando do gasto de XP de experiência é algo que você pretende colocar no sistema final para o público. De ter isso, uma forma mecânica de entender o que você vai poder subir, ou vai ficar na mão do narrador, porque, por exemplo, o próprio Storyteller tem narrador que fala, se você não fez tal coisa nesse arco, não pode subir o XP nisso. Ou no D&D alguém fala, você não pode pegar essa multiclasse porque você não fez nada. Isso está na escolha, né, do grupo. Você pretende colocar de forma mecanizada, sistematizada mesmo, no texto, como escolher o que é necessário para poder escolher subir alguma coisa? Sim. Inclusive, quanto mais você tem alguma coisa, mais você tem que exercitar para subir ela, e isso tudo é mecanizado. E na verdade, é uma conta até bem simples, assim, eu só não vou spoiler ainda porque não está na hora, mas é uma mecânica até bem objetiva e bem simples. A gente teve um gostinho disso com a cena deles treinando luta, né? Com o Capitão Francisco, assim. Tipo, eles foram meio que aprender como se virar antes de sair do horto. E aí o Hakim falou, vocês têm, acho que era, sei lá, 3 de XP, uma coisa assim, pra gastar e tal. A gente teve um cheirinho ali, rapidinho, opa! Exato, e a ideia era bem essa, era dar uma ideia de como vai ser feito, para que depois que fosse feito na primeira sessão, na segunda a gente já deu autonomia total e já fez particularizado. Na primeira ele falou, vocês só podem gastar nas 3 habilidades ligadas a combate. Porque é isso que o Capitão Francisco acharam. 3 pontos não foi o suficiente. Então, por exemplo, o Jorge não pôde melhorar em luta, porque ele já começou muito bom. O Jorge não pôde melhorar em armas brancas, porque ele já começou muito bom. Também com aquele espadão. Gente, é triste dizer isso, mas nosso horário começa a se apertar. Tem muito pra mais onde coisa ainda pra gente. Lau, falhou um pouquinho, pode falar. Lau? Oh, não. Mas eu acho que vocês não me escutam. Eu acho que eu tô lagado. Tá picotando um pouco. Ah, não, eu tô no interior, gente, me desculpem. Não, a gente veio aqui te tirar no meio das suas férias ali, no meio não, mas no início dela, né? Então. Posso então entrar? A gente tá terminando, mas fazer uma pergunta do futuro. A gente entendeu, né, que tem esse processo, ainda tá o jogo para live que necessita de você junto ali, trabalhando. Entendi que existe uma vontade, uma pretensão do sistema evoluir para o público em algum momento. Vocês têm algum cronograma em relação a isso, algum pensamento? Ou vai ser algo meio que nem foi o Lobisomem Quinta Edição por muito tempo, tipo, talvez um dia saia. E se vocês já procuram editora, se vocês pensam em fazer um financiamento coletivo com o público, quais são os processos futuros pra gente conseguir jogar o Assimilação? Vocês estão me ouvindo bem?
porque Sim. agora eu tô no Wi-Fi da casa. Beleza. A gente tem um limite negativo, assim. A gente não vai publicar o sistema antes. Meu Deus, a A A internet odeia a internet gente. cortou exatamente no internet pior odeia a momento gente. possível, velho. É pra matar os outros de ansiedade. Não, vamos... Hã? Primeiro, e eu não quero fazer isso. Eu caí. Pera aí, isso. cara. Agora vocês me ouvem, Cara, tudo? não, então, A gente Vou tá te tentar ouvindo. trocar. foi no momento crucial da fala. Nós não Tem que queremos, bater. não vamos lançar e silêncio. Voltei pro 4G agora. Agora eu acho que vai ser mais estável. Tô de volta aqui, vocês estão me ouvindo, me vendo? Sim, sim, sim. Entendo não, mas estamos te ouvindo. Eu disse que a gente não vai lançar o sistema antes da primeira temporada, porque Sim. senão a gente acabaria dando spoilers de algo que a gente ainda não revelou dentro do mais importante para nós, né? Que é o show, que é a série de assimilação. Então, depois disso é que a gente vai ter o plano. A partir do meio da primeira temporada é que a gente vai começar a pensar na possibilidade de disponibilizar para o público, mas sim, é um pensamento real. Nós já tivemos contato com 2 editoras e foram contatos muito positivos, assim, e provavelmente nós vamos entrar com algum parceiro, sim, para avançar no game design para o público final. Mas não tem nada definido. Pode ser que a gente acabe fazendo por conta própria, vamos ver como vai andar. Só que isso aí é uma garantia. Até antes do meio da primeira temporada, não vai sair nada para o público. Assim, nada para o público jogar, né? Vão sair teasers e pequenas revelações, pequenos fragmentos, mas nenhum livro do jogador para o público ainda não. Um Baixo do playtest tapete. maroto. Por debaixo do tapete. Pô, quem sabe a gente chama alguém para participar de um dos playtests para Season 1 aí. Olha aí, assina um olha aí. NDAzinho Olha. pra gente. Oh! Tô disponível, mas assim, não tô querendo dizer nada com isso, tá? Tô só... Assim, longe de mim querer me candidatar, mas eu me voluntario como tributo. Já me candidatei. Aí, gente, a gente tá caminhando pro finalzinho. Cara, papo maravilhoso. Essa maravilhosa. Eu acho que a Nádia e o André tem pelo menos mais um caderno de perguntas. Eu tô Dá aqui uma rolando o meu documento só de mecânicas, assim, tá? Depois eu pergunto. Caju, eu vou fazer essa pergunta. Eu achei bem interessante. E vou puxar uma outra na sequência, porque eu já faço as duas, você já responde na sequência. Não, vou fazer primeiro uma. A primeira aqui, ó, que Caju trouxe, que eu achei interessante, é se vai ter algum sistema de gerenciamento de recursos. Falando de pós-apocalíptico, eu acho que recurso é uma das paradas mais importantes que tem para essa sobrevivência, então vai ter uma mecânica, um sistema para gerenciamento desse. De uma forma não minuciosa, a gente tem já algo nessa linha, mas não é algo muito minucioso de gerenciamento direto de recurso objetivo, não. É algo mais genérico, do tipo, você tem uma plantação aqui que consegue manter X pessoas. Você tem recursos para X dias de viagem e coisas desse tipo. Mas como eles tinham essa base no Horto, nesse prólogo, e a duração do prólogo em lapso temporal era menor do que a quantidade de recursos que eles tinham, foi uma regra que a gente deixou para desenvolver mais a fundo e mais minuciosamente para Season 1. Justo. E errar. Ó. É a da lista. É ali do André. O André que tinha puxado essa num bate-papo que a gente teve. E eu, no Capim Remoto, especialista da spoiler. Eu dei spoiler de coisa. Tipo, eu dei spoiler em 2021 de coisa que vai acontecer agora em 2024.
Então Não é eu sou de spoiler, é profecia. É diferente. Assim, você tá Quando passa de manifestando. um ano, quando passa de um ano não é spoiler, é profecia. Eu concordo É, plenamente. Mas eu ainda dei spoiler de quase tudo. Muita coisa a gente já deu. Eu sou o cara que dá spoiler, eu que falo antes das coisas acontecerem. Então, qual a chance de ganhar um spoilerzinho de mecânica dessas mecânicas do futuro aí? Pô, aquela coisa, tipo, pra gente fechar aqui, bacana. Olha a saia justa que o cara me coloca, bicho. Deixa eu ver o que eu posso spoiler aqui. Meu Deus, o silêncio. Ok, eu vou contar para vocês então quais foram as qualidades mais escolhidas pelos jogadores. Eu sei uma, eu acho. Nós criamos 3 qualidades específicas que são para que você não precise fazer aquela rolagem inábil da forma que ela é nas habilidades que você não distribuiu pontos. Uma delas se chama Palpa Toda Obra, que é a pessoa rolar qualquer ofício que ele tenha 0 pontos, rolar um dado só, em vez de ter que rolar 2 e pegar o pior. A mesma habilidade para os conhecimentos se chama Viciado em Informação. E a mesma habilidade para as aptidões se chama Intuitivo. E essas 3 foram as habilidades mais escolhidas pelos jogadores. Em diferentes medidas, claro. Bacana, tá? Você Tô pode curioso. repetir. Pode repetir a de informação só de conhecimentos? Isso. E outros jogos têm qualidades, né, parecidas com isso. E, de fato, mecanicamente, matematicamente, tende a ser muito bom. Você ter essa coisa faz muito sentido. Isso é o que mais pegaram, né? Que dá uma diferença boa nos resultados. Early game é muito bom. Late game não é tão bom, não. Sim. Mas num jogo de sobrevivência, você é muito otimista de ter o late game, né? Sim. Tipo, um jogo de sobrevivência. Você já tá naquela ideia de tipo, olha, eu vou sobreviver o máximo. E pra mim chegar no máximo, eu vou ter que passar por essa parte aqui que eu preciso ter alguma coisa. Provavelmente por isso que foram as mais escolhidas pelos jogadores. E a galera olhou assim e falou, opa, peraí. Sobe muito minha média de rolagem isso aqui. Pô, é muito bacana, me deixou a curiosidade pra conhecer toda a lista de qualidades e defeitos. É uma das mecânicas de storytelling que eu mais gosto. Gosto de brincar com os meus jogadores que nenhum jogador pode jogar na minha mesa, independente da edição, sem defeito. Porque não existe personagem sem defeito. Não é perfeito. E o defeito, ele dá aquele gostinho diferente na interpretação. O roleplay pega outra dinâmica, graças a qualidades e defeitos. Então, eu gosto muito. O quanto eu gosto. Na página 96 do livro da Camarilla, da segunda edição, inicia qualidades e defeitos. Tipo, eu sei. Eu acho que é 192 ou 292 do livro básico da terceira edição, que era a qualidades e defeitos também. Realmente é uma das dinâmicas que eu mais gostava. Tipo assim, era montar o personagem e falar o quanto de defeitos diferentes eu posso colocar e conseguir interpretar e ficar viável o personagem. Era aquela parada que eu sempre gostei muito. E, cara, bate-papo maravilhoso. Você é foda o sistema que vocês estão desenvolvendo, a ideia que vocês estão trazendo é muito foda. Eu gostei mais do que eu vi e do que a gente conversou já nesses momentos paralelos e hoje. E toda a estrutura que está por trás de assimilação é algo admirável. Então, parabéns pelo projeto que você está aqui então trazendo e espero muito sucesso para você. E a gente vai para as nossas palavras finais. Então, eu puxo. Primeiro, vamos deixar o nosso convidado por último, então vou puxar aqui, invertendo. Nádia, querida, suas palavras finais. Palavras finais, eu tenho um monte de perguntas. Vou te dar o recesso forense de paz e depois que acabar o recesso forense eu vou te metralhar de perguntas.
porque eu tenho ainda muitas coisas que eu gostaria de saber sobre como foi o desenvolvimento do sistema, coisas que eu acho que eu entendi, mas eu gostaria de ter certeza de que eu entendi bem. Mas foi um prazer estar com vocês aqui nesse momento em casa para conversar sobre assimilação, que é um projeto muito maneiro. Estou empolgada para o momento em que em que eu possa finalmente pôr as minhas mãozinhas no sistema e poder jogar, porque eu achei o cenário incrível e o sistema muito maneiro. E é isso. Sempre bom estar aqui para falar de RPG com vocês. E foi irado. Eu tô na mesma sensação de, tipo, querer pegar e começar a produzir. Então, eu já tô com uma ideia, eu já tenho conversado com o Lau, que é uma partezinha dessa ideia ali. E lidar um pouco com quilombolas e quilombos Irado. dentro desse cenário. Irado. Isso tá, tipo... Sabe o que é, tipo, você fala de assimilação, o negócio vem aquela semente, vem assim, olha, e se você usar isso daqui? Aí você tá vendo um vídeo falando de uma coisa totalmente diferente, e vem uma outra ideia e fala, se eu fosse você, eu anotava isso aqui junto com essa parte que você tá pensando aí. É o cérebro do TDAH que não consegue parar de produzir, mesmo quando você não quer produzir. É isso. André, suas palavras finais. Nossa, eu gostei muito do papo. Agora, eu tava pensando, tem uma frase que um professor falou meu, que eu sempre levei muito pra vida e ela fez sentido agora. Que é, tudo aquilo que eu não entendo nada, eu não gosto. Mas tudo que eu entendo tudo, eu também não gosto. E o assimilação, eu acho que ele tá muito nesse processo. Essa conversa me trouxe várias coisas, porque, beleza, eu peguei, analisei a matemática do sistema, olhei e falei, legal. Tipo, tem uma escala de poder grande aqui pode ser melhor, pior e tal. Mas eu tava no porquê. E as respostas, elas trouxeram um porquê que fez sentido. E eu gostei muito. Tipo, porque tem a ver com RPG de sobrevivência, são essas referências, é isso que a gente tá pensando nesse processo. E me deu uma sensação muito de agora eu quero entender o resto, porque ainda a gente não tem tudo, né? E um novo sistema chegando que tá mexendo na comunidade, que tá trazendo muita coisa nova pro RPG nacional, mesmo o Rowan Keep, muita gente não sabia o que era, e não é tipo, mas é que já existe. Não, mas agora existe aqui, né? E olha que legal como a gente pode aproveitar isso e tal. E ver o Lau falando e muito tranquilo, tipo, cara, é isso que a gente tá fazendo, é isso que a gente chegou até aqui, não tem um tipo, meu Deus, não me questionem, mas também não tem pera, eu não sei nada. Tipo, foi uma conversa muito legal, só me deu mais vontade de que a Season 1 termine logo, porque depois da Season 1 talvez lance, então a Season precisa encerrar, que aí essa conversa volta pra gente ter mais um jogo muito legal, com infinitas opções. Obrigado, Lau, pela paciência, pelas respostas, pelos spoilers. Foi muito boa a conversa. É isso, tinha mais 7.000 perguntas. Queria sentar mesmo no bar com a tabelinha do Excel e falar, me mostra a sua, porque a sua com certeza tá mais completa que a minha. Olhar a sua tabela do Excel aí que você fez. E é isso, gente. O André com a tabela de Excel, eu com a lista de coisas mecânicas e o lore, e tipo... Junto ali, eu vou ficar no meio puxando coisa dos dois o tempo inteiro, porque eu não consigo anotar muita coisa. Eu acabo me perdendo nas minhas anotações, ou perdendo a anotação. Então, fica mais no exercício mental ali. Numa conversa de bar impublicável, assim. Tipo, ninguém nunca vai saber. Melhor, pode ser que a gente esteja em São Paulo ano que vem. Possa acontecer. Mas isso fica no off, a gente depois. Lau, maravilhoso. Duas palavras finais para essa galera maravilhosa que tá com a gente. Bom, pessoal, a primeira coisa, eu sei que eu repito isso demais, mas eu queria agradecer demais essa comunidade, assim, foi extremamente surpreendente para mim. Eu, que vem dos meios tradicionais, eu não tinha ideia que o RPG tinha tanta gente tão apaixonada por esse hobby que, como todo mundo me viu chorando lá no último episódio, tem um significado muito grande para mim, tem uma importância muito grande para mim na minha vida e nas minhas relações. E
esse tipo de coisa que vocês estão fazendo aqui, de ter interesse na minha criação, na nossa criação, de ter interesse no desenvolvimento que ela vai ter, isso é algo que esquenta o coração da gente, assim, deixa a gente feliz, deixa a gente sentindo que a gente está no caminho certo e que a gente tem que continuar produzindo. E muito obrigado pelo espaço também, é claro, por convidar, por ter interesse um pouco para além, né, da parte da frente do projeto, mas também no que está por trás, no que fez aquilo acontecer. E, poxa, espero que quando a gente publique esse jogo, ele seja dentro do gosto dos jogadores que têm menos ligação a números, mas que ele também agrade as planilhas do André, as teorias de todo mundo sobre. Espero a gente continuar fazendo um trabalho que vocês continuem empolgados com ele e trazendo mais conteúdo e mais valor para o que a gente produz. Muito obrigado. Disponibilizado o seu tempo ali nesse... aguentar todas essas nossas perguntas sequenciais sem espaço de tempo para respiro, na maioria das vezes. Deixa eu só falar mais uma coisa. Eu não estava lendo o chat, eu não estava nem com a Twitch aberta. Aí eu abri ela agora e vi que o tio me mandou um oi lá, o querido. Oi, tio querido. Tudo bom, amigo? Tio é um fofo. Se tudo der certo, ele tá aqui na virada do ano para nós apertar ele. Tentarei. Não posso fazer promessas, mas tentarei. A gente tentando convencer as pessoas para vir para Juiz de Fora. Juiz de Fora ainda vai se tornar a cidade número 1 do RPG no Brasil. Como? A gente vai trazer todo mundo para morar em Juiz de Fora. Nossa, é essa. Aos poucos a gente vai tentando... Ainda não conseguimos, mas um dia... Sabe? E muito obrigado, Lau. Tá aqui com a gente. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente até agora. Obrigado, Nádia. Obrigado, André, por ter aceitado o convite de estar participando nesse Epicentro, que foi muito importante. É o Epicentro que a gente fecha o ciclo de Epicentros do Terremoto de 2023. O Terremoto só volta no ano que vem. Nós estamos chegando ao final desse ciclo. Hoje, às 21 horas, a hora já passou. Olha, daqui a pouquinho... Já, vocês vão estar com a gente aqui jogando Alvorada RPG do Luiz Heve, que teve aqui no Epicentro com a gente há 2 semanas atrás, está apresentando o cenário deles. A Nádia vai estar junto comigo jogando. E... Panda vermelho! Cara, vocês têm que prestar atenção que eu montei um elfo negro de cabelo douradinho só na parte de cima e que tem uma capivara que chama Mano. É um Guaraviton do... Cara, é muito maneiro o sistema. O sistema te proporciona poder jogar essas coisas mais hilárias. Então, vem com a gente. Ainda temos a presença também do Felipe, que é dono do bar do Anão Gigante aqui em Juiz de Fora, que é um maravilhoso. Bar Luderia, pra quem fora aquele pulão lá. E também Dragonesa de volta a Juiz de Fora. Ó, Juiz de Fora, perdão. É o intuito. É o intuito de tentar trazer pra Juiz de volta ao Brasil e jogando com a gente. Então... não vou embora, fica aqui. Aguarda que a gente já vai voltar. Vamos entrar numa pré-livezinha, aquele timezinho ali só para acabar de ajustar as coisas e iniciar a nossa sessão. E quinta-feira, às 19 horas ou 20 horas, a gente vai confirmar. Então, não perde, acompanha as nossas redes. Nós temos o Terremoto Show, que é o nosso grande show do Capim Remoto, onde a gente vai simplesmente falar, baboseira, conversar a galera da organização ali, falando do que foi o ano de 2023. Então, acompanha pra gente. A nossa ideia é tentar conseguir fazer um melhores do Capim Remoto, mas ficou muito apertado, muito caos. E pra quem tá acompanhando o TikTok do Capim Remoto, hoje sai o vídeo 2, que na verdade é o dia 1 do meu diário de bordo. Capivarinhas de férias. Gêmeos entraram de férias. Acordaram 6 horas da manhã. Mais pra... dormi agora à noite. Foi um caos. Foi muito bom e muito caótico. Mas eu vou falar com você lá pelo TikTok. E então, vamos lá. A gente vai encerrar agora. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Fiquem aí e... até já. grande beijo e até já.
Valeu, gente. É.